Olá você, boa tarde, você da Canaã FM. Olá, Geni Alves. Agora no Conexão, a estreia de um quadro muito legal. Este quadro tem por objetivo trazer para você detalhes da Bíblia através de um estudo bíblico que nós estamos chamando de Ouvindo a Voz de Deus. Nosso convidado para a série Ouvindo a Voz de Deus é o pastor Everon Donato. Pastor Everon Donato é pastor-geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região de Caruaru e região também de Petrolina. Ele também é mestre em teologia e liderança e atualmente faz doutorado em teologia para os ministérios. Seja bem-vindo então, pastor Everon Donato. Vamos então daqui a pouquinho ao nosso estudo com o tema de hoje, o valor da Bíblia. Tudo bem com você, pastor? Tudo bem, uma alegria, pastor Enio, estar aqui participando desse programa tão especial. Eu tenho certeza que esse programa vai chegar ao coração dos nossos amigos, dos ouvintes da Rádio Canaã FM. E para nós é um privilégio estarmos estudando a Palavra de Deus, que é o nosso bem mais precioso. Antes de a gente entrar no tema, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre a interação com o ouvinte. Você que está aí acompanhando a gente, como é que a gente pode fazer essa interação? Exato. Hoje nós vamos estar abrindo a Bíblia, estudando a palavra, e se o ouvinte tem interesse de conhecer mais sobre o texto bíblico, o tema que nós estamos estudando, ele poderá receber um estudo bíblico desse gratuitamente, o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, que é esse estudo bíblico aqui, que nós temos, esse estudo bíblico que vai estar disponível para o ouvinte. Ele basta entrar em contato com a gente e solicitar o estudo bíblico. Muito bem, e você pode entrar em contato pelo WhatsApp 81998560017. Vou repetir, 81998560017. Esse é o nosso número interativo. Exatamente. Participe com a gente. Exatamente. Bom, vamos ao tema então? O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o poder necessário para que este livro seja especial? Que valor tem a Bíblia para o homem de hoje e o homem também do passado? Essas perguntas vão ter respostas através do pastor Everon Donato, extraindo dos textos bíblicos as informações. Vamos lá então. Como Jesus considerava a Bíblia? Esta é a primeira questão que eu quero perguntar para você. A gente está falando de um livro muito especial, né? A Bíblia, ela é o livro mais vendido em todo o mundo, um dos mais lidos também. Só para a gente ter uma ideia, a Bíblia contém 66 livros, que são 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 autores durante um período de aproximadamente 1.600 anos. As línguas originais da Bíblia são o hebraico, o aramaico e o grego. E quando a gente fala de Jesus, a gente vê que Jesus ele deu um valor incomensurável à palavra de Deus. Quando ele fala sobre a Bíblia, ele descreve a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, e o amigo ouvinte pode também acompanhar o texto bíblico, abrindo em João 17, 17, está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que Jesus considerava a palavra de Deus? Como a própria verdade. E observe aqui, pastor Enio, que Jesus não está dizendo verdades no plural, ele está dizendo verdade, ou seja, ele está colocando a palavra de Deus como verdade absoluta. E isso é um grande contraste no mundo em que nós estamos vivendo hoje, onde a verdade é relativa, não é? Você tem a sua verdade, outros têm a sua verdade, cada um tem a sua própria verdade. Ou então a verdade é plural. A verdade é plural, esse é o mundo contemporâneo de hoje. Mas não é assim que Jesus fala sobre a Bíblia, ele diz que ela é a verdade. Então, ela é absoluta. Quem estuda a palavra de Deus encontra a verdade para a sua própria vida. Então, a verdade pode libertar a pessoa que está estudando a palavra de Deus? Sem dúvida nenhuma. Em João 8,32,
Foi o próprio Jesus quem disse também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, é interessante a gente pensar o seguinte: conhecer aqui, quando o texto bíblico fala conhecer, está falando de um conhecimento por teoria e prática, ou seja, cognitivo e experiencial. Porque quando a gente fala só do conhecimento cognitivo, ele não liberta. Por exemplo, o arqui-inimigo de Deus é Satanás. Ele conhece as Escrituras, sim ou não? Claro que conhece. Claro. Quando Jesus estava no deserto da tentação, o que ele usou para tentar levar Jesus à tentação, à queda? Ele usou as Escrituras. Ele conhece, mas por que ele não é livre? Porque ele não pratica a palavra. Então, o conhecer aqui tem a ver com a cognição, a teoria e a prática, ou seja, praticar os princípios da palavra. Isso traz verdadeira liberdade. O problema de Satanás é que ele conhece a verdade, mas não se firmou na verdade. Não se firmou, não pratica a verdade. E essa é a diferença daqueles que querem encontrar a verdadeira liberdade para os maiores problemas e anseios da sua vida. Precisam conhecer a palavra de Deus, o que ela diz, mas precisam praticar o que está apresentado em seus princípios. E qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que é que esses estudantes necessitam para atender os reclames da palavra de Deus? Pois bem, a gente precisa entender que algumas pessoas hoje estudam, mas elas não conseguem entender a palavra. Então é preciso entender o que a palavra está dizendo. Por isso que para entendê-la, alguém precisa explicar. Eu vou dar um verso bíblico agora que vai nos ajudar. Em Atos 8, do 26 ao 31, há uma história de um homem que era oficial da rainha etíope, e este homem, que era um oficial da rainha, estava lendo as Escrituras, mas ele não estava entendendo. Filipe, um discípulo de Jesus, se aproximou dele e perguntou: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E aí Filipe subiu à sua carruagem, começou a explicar que as Escrituras estavam falando a respeito de Jesus Cristo, e aquele homem foi batizado. E utilizou inclusive Isaías 53, começando a partir dali. Exatamente. Então veja, alguém foi um instrumento de Deus para explicar, ajudar a entender o texto bíblico. Por isso que o estudante da palavra precisa estudar a Bíblia, buscando compreender texto com texto. A Bíblia, ela se explica. A Bíblia é a sua própria intérprete, mas é possível sim ter o auxílio de pessoas que podem nos ajudar nesse caminho. Bom, até aqui a gente já trabalhou a questão do conhecimento. O conhecimento vem através da revelação, a revelação dada por Deus aos profetas, e essa revelação é recebida como conhecimento. O conhecimento chega para um entendimento, para uma compreensão. Aí você compreende as Escrituras para tomar decisões, tomar medidas de direcionamento contrário àquilo que você está praticando hoje, né? Porque as Escrituras transformam a vida da pessoa. Muito bem, qual é a maneira correta, pastor Everon, de estudar as Escrituras Sagradas? Essa é uma boa pergunta. E a resposta dela está na própria Bíblia. Lembre-se, na Reforma, os reformadores tinham um princípio. Na Reforma Protestante? Reforma Protestante. Tinha um princípio que era sola Escritura. Ou seja, somente a Bíblia. A Bíblia, ela explica a si mesma. A resposta para as questões apresentadas na Bíblia estão na própria Bíblia. Isaías, capítulo 28, verso 10, o profeta diz: devemos estudar a palavra, um pouco aqui, um pouco ali, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra. Então, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, como é que eu devo estudar a Bíblia? Buscando compreendê-la de uma forma integral, um pouco aqui e um pouco ali. Nós vamos ver que a Bíblia se completa. Essa é uma das razões que prova que a palavra de Deus é de fato um livro verdadeiro, um livro que nós podemos confiar.
Porque, mesmo sendo escrita em um período de 1.600 anos aproximadamente, não há nenhuma contradição entre os autores bíblicos. São 40 ao todo. São 40 ao todo. Nós temos boiadeiro que escreveu a Bíblia, temos reis que escreveram, temos pescadores que escreveram, temos eruditos como Paulo que escreveram, mas não há contradição. Por isso, um pouco aqui, um pouco ali. E a gente vai entender que a Bíblia, ela tem um autor verdadeiro por trás, que é o Espírito Santo, né? Ele usou homens, inspirou homens para escreverem, mas o grande autor é o Espírito de Deus. Muito bem. Essa questão de que Deus utilizou homens para escrever tem a ver com a revelação que ele deu a esses homens. E nós, quando recebemos esta revelação dada pelos profetas para nós, pelos escritores bíblicos, como é que a gente consegue compreender? Há quem diga que é através de uma iluminação espiritual. Isso é real? É verdade, porque a iluminação é a capacidade dada pelo Espírito Santo para entender o que já foi revelado, o que já foi escrito. Então, quando o Espírito Santo, eu dou espaço para que ele atue na minha mente, ele me ilumina para que eu entenda o que foi escrito, o que já foi inspirado por Deus. Então quer dizer que tudo que já foi escrito nas Escrituras Sagradas, você não precisa se preocupar mais em ter pessoas trazendo novas verdades, porque as verdades já estão ali na palavra de Deus. Novas revelações, né? Novas revelações. Tudo que foi escrito, diz o apóstolo Paulo lá em Timóteo, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que nós precisamos concernente à nossa salvação e felicidade já está escrito na palavra de Deus. Então é o princípio de somente as Escrituras, isto permanece até os dias atuais. Permanece. A Bíblia é a sua própria intérprete e é ela que devemos buscar. E a gente deve isso aos reformadores protestantes. Sim, e o próprio Jesus, antes dos reformadores, o próprio Jesus disse isso, né? Onde ele falou, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus diz examinai, Jesus está dizendo assim, cave fundo, é como uma sonda que vai até o profundo da terra, né? Então, nós vamos estar cavando aqui profundamente a palavra de Deus através desses programas, desses podcasts. E, na verdade, você pode também interagir com a gente. Tem aqui um número interativo para você entrar em contato conosco. Pelo WhatsApp 819-9856-0017. 99856-0017. Então, entre em contato com a gente, porque... Por quê? Porque você pode ganhar um estudo bíblico como esse, que nós estamos aqui estudando, que é o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Basta mandar uma mensagem dizendo, quero estudar a Bíblia, e a gente vai fazer esse material chegar até você. Ok, pastor Évero, vamos a um intervalo, já já a gente volta. Um abraço para você que está acompanhando a gente. Estamos de volta no podcast Conexão, eu, pastor Évero. Eu sou Enio Rocha, não me apresentei, mas eu faço Palavra Viva aqui no Conexão com o Geni Alves. Então estamos juntos. Já faz o Palavra Viva há quanto tempo? A Palavra Viva é uma história antiga, não é? Tem mais de 30 anos que eu faço a Palavra Viva. Uau, bastante tempo. É um programa curto, de 3 a 4 minutos, que eu apresento um texto bíblico e faço comentários diários. E a gente é muito feliz em fazer isso. Acho que eu vou, mesmo velhinho, mandar esses programas aí para as rádios. É bênção, já ouvi bastante. É bênção, bênção pura. Muito bem, vamos lá então, pastor Évero, continuar aqui o nosso estúdio. As pessoas podem interagir com a gente, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 998560017. Vou repetir, 998560017. Este número, este WhatsApp, é para que você peça o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, ou outro curso bíblico, se assim o desejar. Entre no WhatsApp para fazer contato com a gente e você vai receber esse curso em sua casa e, além do mais, você poderá receber uma visita de alguém
para explicar melhor as Escrituras Sagradas. Exatamente, um dos nossos representantes, né? Lembrando que o nosso código é 81, né? O código de área, alguns têm que colocar o código de área na frente para poder fazer, então, para o WhatsApp funcionar bem. Né? Muito bem, vamos lá então, né? Repetindo, 998-560017. Existe um benefício diferenciado, pastor Everon, para quem lê as Escrituras Sagradas. Que benefício é esse? Muito bem. Fala para a gente. Tem vários benefícios. A gente pode destacar, por exemplo, João 5,39, Jesus disse, olha, se você examinar as Escrituras, você vai ter nelas a vida eterna. Olha que benefício tremendo. Viver eternamente, sem nunca mais ter que adoecer, sofrer ou morrer. A palavra de Deus nos conduz para a eternidade. Mas tem um benefício melhor do que esse, do que a vida eterna. É a pessoa que dá a vida eterna. Está com Jesus para sempre. Né? Então. O céu é Jesus, né? O céu é Jesus. Se ele não estiver lá, o céu perde o seu significado, né? Agora, além desse benefício de estarmos eternamente com Jesus, nós temos outros benefícios. Eu pelo menos aqui, separei mais dois. Um deles é o Espírito de Deus. Olha, João 16,13 diz assim, que o Espírito Santo veio nos guiar em toda a verdade. Então, o Espírito guia. Então, quando eu estudo a Bíblia, e a gente já viu que Jesus falou que a Bíblia é a própria verdade, quando eu estudo a Bíblia, o Espírito me guia. Eu sou guiado pelo Espírito. Olha que benefício tremendo. Eu não sou guiado apenas por minhas convicções. Eu não sou guiado por circunstâncias, eu sou guiado pelo Espírito. E mais um benefício, João capítulo 8, verso 32, a verdade nos liberta. A gente até já citou esse verso aqui, conhecereis a verdade nos liberta e a verdade vos libertará. Liberta de quê? A verdade pode nos libertar do nosso medo, dos nossos preconceitos, das nossas angústias. A verdade pode nos libertar até mesmo da depressão. Não estou dizendo que pessoas com depressão, elas estão com algum tipo de enfermidade que falta de espiritualidade. Não, mas eu estou dizendo para você que a verdade ela tem poder para nos libertar de qualquer situação. Tem poder para nos libertar, por exemplo, do divórcio. A verdade tem poder para nos libertar, por exemplo, da rebeldia dos filhos. E uma série de outras coisas. Vícios, né? E vícios e tantas coisas. Então, a verdade ela nos liberta. Independente das circunstâncias, ela tem esse poder libertador. As pessoas gostam de ser beneficiadas. Então estudem a palavra de Deus e vai dar tudo certo. Vai encontrar todos esses benefícios e muito mais. E muito mais, né? Muito bem. Uma pergunta aqui interessante. Quem é que dirigiu a mentalidade dos escritores bíblicos para escrever as Escrituras Sagradas? Quem é o responsável por tudo isso? Tem gente que duvida, né? Diz assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Então, eu não acredito em um livro onde os seres humanos falhos escreveram. É verdade que foram homens, seres humanos falhos que escreveram, mas quem dirigiu os profetas, os escritores a escreverem, de acordo com a própria Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz o texto assim, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, foram homens escolhidos, homens santos, separados. A palavra santo quer dizer separado. Então, eles foram separados, escolhidos para escrever. Então, homens foram os instrumentos que Deus escolheu, mas movidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, quem que dirigiu? O próprio Espírito de Deus. Então, a gente pode crer, confiar, ter fé, convicção de que as Escrituras Sagradas são de fato a verdade. Sem dúvida nenhuma. Porque tudo foi dirigido pelo Espírito Santo, tudo foi conduzido pelo Espírito Santo. Claro, na realidade o grande autor é o Espírito de Deus. Por isso que nesse período que falamos de 1.600 anos em que a Bíblia foi escrita, não há contradição. Ora, a coisa mais fácil do mundo é haver muitas vezes contradições. Se você pedir, por exemplo, para alguém escrever sobre um determinado tema hoje e daqui a 10, 20 anos você pedir para uma outra pessoa escrever sobre o mesmo tema,
provavelmente você não vai ter um pensamento tão alinhado. Por quê? Porque nós estamos vivendo em épocas diferentes, contextos diferentes. Mas se tem alguém orientando, aí sim poderá haver o alinhamento. E esse orientador é o Espírito de Deus. Muito bem. Há um texto clássico no Novo Testamento que trata de algumas implicações para quem se propõe ser discípulo do reino do Senhor Jesus. Esse texto está em 2 Timóteo 3,16. O que é que esse recorte bíblico fala, pastor? Muito bem, olha, quando a gente vê lá o que a Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia está nos dizendo que a palavra foi inspirada por Deus. Veja, ali diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu agora vou destacar um ponto aqui, pastor Enio. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E qual era a Escritura que existia na época de Paulo? O Novo Testamento ainda estava em construção. O Velho Testamento já havia sido concluído. Então, quando algumas pessoas dizem assim, eu não acredito no Velho Testamento, o Velho Testamento passou, só importa o Novo Testamento. Essa pessoa está redondamente enganada, porque quando Paulo escreveu isso, o Novo Testamento ainda não estava concluindo. A que escritura ele estava se referindo? Ele estava se referindo a todo o Velho Testamento e parte do Novo que estava em construção ainda. Portanto, Paulo está dizendo assim, não existe parte da Escritura que não seja inspirado por Deus. Dizer que o Velho Testamento passou e que só podemos contar com o Novo Testamento porque estamos vivendo na dispensação da graça é um ledo engano, é um grande equívoco. Muito bem. Será que há alguma parte da Bíblia que não foi escrita pelos profetas, poetas, historiadores? Tem alguma parte na Bíblia? Essa é uma pergunta interessante. E tem. Onde é que nós vemos que Deus não permitiu que seres humanos escrevessem, mas Ele mesmo escreve com o seu próprio dedo? Lá em Êxodo 31, verso 18, diz que o Senhor entregou a Moisés a tábua dos 10 mandamentos em pedra, escrita com o seu próprio dedo. Êxodo 31, verso 18. Significa dizer que a única parte das Escrituras em que Deus escreve com o seu próprio dedo o seu compêndio, princípios do seu caráter, que a lei de Deus ela é um transunto do caráter do próprio Deus, foi os 10 mandamentos. Então, Deus escreveu porque Ele era o legislador. Então, não podia permitir que outra pessoa escrevesse os 10 mandamentos. Ele escreve como o próprio legislador, aquele que institui e estabelece a lei. Então, aqui nós vemos uma parte das Escrituras que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Bom, o Espírito Santo é aquele que inspirou os profetas, os escritores bíblicos, poetas, historiadores e assim por diante. E, além do mais, o próprio Deus deixou registrado algo nas Escrituras Sagradas, que foram os 10 mandamentos. Agora, tem alguém que está autorizado a fazer mudanças aqui nas Escrituras Sagradas? Deus revelou para alguém, olha, vamos fazer mudanças aqui nas Escrituras Sagradas. Essas pessoas estão autorizadas a fazer isso? Ou alguém foi autorizado a fazer isso? Olha, esse é um ponto delicado, porque existem hoje segmentos religiosos que colocam a tradição acima da palavra de Deus e colocam a tradição como sendo a palavra suprema, a tradução do clero, a tradição da igreja e uma série de outras coisas mais. Isso é muito perigoso, porque nós começamos a ocupar um espaço que pertence somente a Deus. E de acordo com Apocalipse 23, verso 18 e 19, o texto diz que ninguém pode acrescentar nem retirar nenhuma palavra
da profecia. A Bíblia é um livro profético, então não se pode retirar. A Bíblia diz em Malaquias 3 que Deus não muda, e se Deus não muda, então nós não podemos mudar aquilo que Deus já estabeleceu. Portanto, ninguém está autorizado. Se alguém faz isso, está ocupando um espaço que não lhe pertence, porque esse espaço é somente de Deus. Eu estou aqui no podcast Conexão com o pastor Everon Donato, sempre uma alegria, com respostas no ponto. Valeu, hein? Muito interessante. Vamos então aqui a uma última questão, para a gente fazer o fechamento? Bora, vamos lá. Vamos lá então. A pergunta é a seguinte: como são chamadas as pessoas que praticam os ensinos bíblicos? Será que as Escrituras revelam como é que são essas pessoas? Olha, que interessante, né? Em João 13, 17 e também em Tiago, desculpe, eu estou lendo aqui errado, é isso mesmo, João 13, 17, ao vivo é assim mesmo, né? A gente às vezes confunde aqui o texto, né? João 13, 17, Tiago 1, 23, eles são chamados de bem-aventurados. Então, quem estuda a Bíblia, quem busca praticar, é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra que vem do grego chamada makarios, que quer dizer feliz. Então, feliz é aquele que lê, estuda e pratica as Escrituras Sagradas. Exatamente. Se quer ser feliz, coloque em prática a palavra de Deus na sua vida e você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Porque eu conheço, até hoje eu não conheço um praticante da palavra de Deus infeliz. Quer dizer que não tem problemas? Não, tem problemas, tem dificuldades. Mas é porque ele coloca a sua esperança na palavra. E aí, quando a gente coloca a nossa esperança na palavra, nossa felicidade, ela está acima das circunstâncias dessa vida. Quem estuda a palavra de Deus é feliz. E eu quero desafiar o amigo ouvinte que está aqui conosco a estudar a palavra de Deus para ter uma vida feliz, para realmente entender o que quer dizer a palavra bem-aventurado. Então entre em contato com a gente pelo WhatsApp 81998560017. Vou repetir, 998560017. Então, que tipo de resolução, que tipo de atitude você que está acompanhando agora, de acordo com o pensamento aqui do pastor Everon? Pastor Everon, que tipo de atitude a pessoa deve tomar daqui para frente? A atitude é de colocar a palavra de Deus como primazia, como prioridade na vida. Essa é a atitude que você que está nos ouvindo ou assistindo pela internet deve pensar em colocar. Grandes homens colocaram a Bíblia como seu livro de cabeceira, como prioridade. Abraham Lincoln, por exemplo, foi um dos maiores presidentes que todos os Estados Unidos teve. E ele foi ele foi o responsável pela abolição da escravatura. De onde ele tirou isso? A palavra de Deus, o respeito pela vida, pelas pessoas. A palavra de Deus, eu costumo dizer, aberta, liberta. A palavra de Deus aberta, liberta. Então, quem quer ser de fato livre, precisa colocar esse livro como seu livro de cabeceira. Precisa estudá-lo e fazer dele uma prioridade. Não buscar a Bíblia, sabe, assim, só em momentos comemorativos ou coisas dessa natureza. A Bíblia tem que ser o livro com o qual você vai dormir e você o busca. Você acorda e ele é também a primeira palavra de Deus para você. É isso que a gente tem que fazer. Dessa forma, nós vamos ter uma vida feliz, uma vida produtiva, uma vida com propósito. Muito bem. Vamos orar então para finalizar, pastor Everon? Pai querido, obrigado por tuas bênçãos e obrigado por esse estudo bíblico que tivemos aqui hoje, ouvindo a voz de Deus. Obrigado porque a tua palavra é um presente para nós. E como disse o salmista, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra seja isso, uma luz que brilha, que ilumina os nossos corações, as nossas vidas e que mostra com claridade o caminho pelo qual devemos trilhar. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos tê-la, obrigado pelo acesso que temos à Bíblia
Fazemos isso e agradecemos em nome de Jesus. Ok, amém por isso. Obrigado, pastor Évero Donato. Amanhã tem mais. É com você agora, Geni Alves, no Conexão, sequência da programação aqui na Canaã FM.